Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd, e hoje estamos aqui para falar sobre um assunto que ambos gostam, né? Depois de tanto conversar no WhatsApp aí, brigar por Shazam, não sei o quê, hoje nós vamos falar sobre algo que ambos os primos gostam aí, que é The Last of Us. E para isso, eu, Giovanni Stola, estou junto com o meu primo, meu querido companheiro aqui do Zolas Podcast, Yannis Zola. E aí, pessoal, belezinha? Hoje a gente vai falar de coisa boa. Coisa boa. Boa. Coisa ótima, tá? Coisa ótima. Porque quando é pra falar de certos assuntos, é melhor nem me chamar. Tá certo? Esse podcast era para ter sido gravado com nós dois presencial, né? Mas infelizmente a dengue não deixou. A dengue me O impediu. rapaz ficava na cama o dia inteiro. Ficava. Para quem não sabe, Falava. o Yannis veio aqui para Só pra casa, isso, só né? pra gravar lá. Só para gravar aqui. E aí eu peguei dengue. Eu fiz esse favor de pegar dengue. Mas ele vai vir aqui outras vezes, nem que eu tenha que arrastar ele aí. Vai Daqui vir 20 aqui. anos. Daqui Não, 20 anos eu volto aí. não. Você tem que vir aqui para experimentar o grande cinema, maravilhoso cinema de Presidente Prudente, assim, que é assim, ele é raiz, entendeu? Aqui não é Entendi. cineminha Nutella, que tem coisa para você ficar esticando. Cadeira de madeira. É cadeira de Não madeira. reclinável. Não reclinável, a única coisa que você tem é uma almofadinha, eles dão uma almofadinha pra você ainda, porque a poltrona é desconfortável, brincadeira, não vou ficar falando mal aqui da Movicon, né? Mas que eles podiam trazer umas inovações, podiam. Mas enfim, o que a gente não assiste no cinema, na verdade, a gente assiste na TV, no HBO Max, a gente assistia todo domingo ali, às 11 horas, o último episódio foi às 10, né? Que é The Last of Us, a série aí do Pedro Pascal e da Bella Ramsey, que é adaptada do jogo, do famoso jogo The Last of Us, e que foi um estrondo, assim, né? A gente já gravou um episódio do Zolas Podcast aqui. Aliás, se a pessoa que está ouvindo aqui, né? Se você está ouvindo aqui, nós dois, esses dois primos falando água de cultura nerd, e ainda não se inscreveu no canal, por favor, né? Você está perdendo tempo. Se inscreva no Cofre Nerd aqui, né? Se inscreva aqui. É só apertar o botãozinho aqui embaixo. Você já está inscrito, beleza? E deixa o like no vídeo também, porque ajuda o nosso trabalho a chegar a mais pessoas, a chegar a mais telespectadores, né, Yannis? É isso aí. Se inscrevam, compartilha aí com o pessoal. Fala pra todo mundo, o pessoal tá falando do Last of Us lá, sabe nada ou sabe tudo, sei lá. Dá uma fervida. Isso aí. E se você tá ouvindo... fervida no que suco. Se você tá ouvindo a gente no Spotify ou em alguma plataforma de áudio, nós também estamos no YouTube, beleza? Se você tá na plataforma de áudio, avalie a gente aí com 5 estrelinhas, não custa nada e indica, tem um botãozinho para compartilhar, manda para os seus amigos que você sabe que gostam de The Last of Us. Mas vamos lá, chega de enrolação. Yannis, vamos deixar as pessoas a par aqui de que você... Não estou te acusando de ter me dado spoiler, porque eu pedi para você falar como é que seria o final do jogo. Como é que era o final do jogo. Né? Como é que é o final, não o final do jogo, na verdade, mas o final de uma certa pessoa, né? De um certo personagem. E aí, que surpresa minha, quando o final da série é justamente o que vai engatilhar o que você me contou, né? Que é o final do personagem aqui. Então, para quem não sabe, vai ter spoilers aqui, tá? A gente vai contar com spoilers do último episódio da temporada inteira. Uma semaninha a galera já viu, né? Já, com certeza. E também com spoilers do jogo, né? Do jogo 1, tanto do jogo 2, né? Então... Que foi basicamente assim, eu acho que a série, ela não tem alguns elementos do jogo, mas uma coisa ou outra só que é meio diferente. O resto do jogo tá tudo lá. Então, sim. Então, e não só do final, nós podemos falar aí da série como um todo, se agradou, se não agradou, né? Se o saldo foi positivo, negativo. Mas... A gente pode começar falando do episódio final e tal, depois a gente faz um
uma Perfeito, recapitulada de como foi a série no seu todo. perfeito. Esse episódio final que nós assistimos juntos, tá? Nós assistimos juntos, apesar de eu estar só corpo e não alma, por causa da dengue. Mas a gente assistiu junto e, na minha opinião, pra mim foi o melhor episódio da série. Assim, apesar de no começo, o começo eu tava muito. Não sei se é por causa da doença mesmo também, porque eu tava mal, mas eu falava, putz, tá demorando pra engatilhar esse último episódio, né? Pô, tem que ter uma porradaria, tal, tal, tal. É. E no final ele nos dá esse grande confronto aí, numas cenas memoráveis aí, né? De tudo que a gente falou, né? Combinação de trilha sonora, com movimento, com a direção, a atuação do Pedro Pascal que é foda. Mas então o episódio eu gostei pra caramba. Fala aí um pouquinho o que você achou do episódio. Então, eu gostei bastante do último episódio, né? Eu já tinha uma noção do que iria acontecer, no caso, e o que vai acarretar isso para a segunda temporada. Mas isso a gente vai falando no decorrer. Uhum. Eu gostei bastante. Eu só achei que o episódio ficou meio corrido. Tem uma diferença da série para o jogo, que no jogo, quando eles chegam lá na universidade, no hospital, quem aborda eles lá são os infectados, né? Uhum. E eles têm que fugir dos infectados e tal, para depois achar a Fedra lá. Mas ali eles já colocaram com uma Fedra achando eles. Os vagalumes, Né? né? Os vagalumes, desculpa. Os vagalumes achando eles lá e não sabiam quem eles eram e tal. E aí eles pegam e levam o Joe e a Ellie lá para dentro e já prepara a Ellie pro procedimento e tal. Mas eu achei o episódio muito corrido. É o mais curto, né? É o episódio mais curto de toda a série. Então, acho que teve 43 minutos, alguma coisa assim. Os outros estavam sendo uma média de 50, 55, né? O primeiro episódio foi o mais longo, com 1h20, mais ou menos. E depois eles explicaram que foi a junção dos dois primeiros episódios, né? Por isso que a série tem 9 episódios. Era para ter 10, só que eles pegaram o 1 e o 2 e juntaram para ser um episódio só. Eu acho que acertaram bem essa parte, porque senão a gente ia acabar o primeiro episódio numa cena que não ia ser tão bacana assim e nem entendível para o público mais leigo, né, que não sabe como é que era o jogo e tal. Então podia ficar um negócio meio estranho assim. E aí eles decidiram então unificar o primeiro e o segundo episódio. E aí por isso que ficou o mais longo deles. E os demais foram na média de 50 minutos, 52 e tal. E esse último, né, me surpreendeu por ser o menor deles. Eu achei que pudesse ser até, sei lá, o segundo maior, com 1h e pouquinho e tal. Mas eles decidiram fazer uma coisa mais direta mesmo. Gostei da evolução da Ellie do oitavo episódio para o nono, né? Que eles dão aquela passagem de tempo e como ela tá bem abalada com tudo que aconteceu. E o Joe já com aquela coisa de aquele carinho que cresceu, né? Com a Ellie, né? Já vendo ela como uma filha, como algo assim que ele deveria proteger realmente. Coisa que você vai pegar até o sexto, sétimo episódio ali, né? Acho que até o sexto, até o sexto episódio que eles vão lá, encontram o irmão e tal. Ele tá muito reticente ainda, mas ali ele começa a mudar e começa a ver nela realmente uma espécie de filha. E aí começa a florescer isso e essa responsabilidade dele. Claro, tudo que acontece dela ajudar ele também, dela também se identificar com ele. Então eu acho que o desfecho, apesar de rápido, foi muito bom. E a cena do hospital é sensacional, né? Tipo, a trilha sonora, como você falou, casando perfeitamente com os movimentos, com os tiros, com toda a frieza dele. Como assim, nada mais importa. Só a Ellie e vocês não vão tirar ela de mim.
ele vai para cima mesmo, como se não houvesse amanhã, e dane-se. Isso eu achei. Você perceber assim, no semblante do Pedro Pascal, né? Como ele faz, é como se o cara tivesse uma cortina na frente, assim, de ele nem esbanja emoção. Ele só tá indo como se, ó, minha missão é essa, e eu tenho que fazer isso, que escrúpulo zero, né? Foi assim, totalmente focado no que tinha que fazer, sem emoção, sem nada. Então o cara mandou bem demais. Isso aí. Porque se você ainda não assistiu o último episódio, né, e não sabe, mas muito parecido com o jogo, a cura da Ellie, né, a cura para a infecção do Cordyceps está entranhada no cérebro dela. E para eles poderem reproduzir essa cura, né, para eles poderem transmitir essa cura para outras pessoas, a Ellie vai ter que morrer, né? E isso pro Joel, um cara que no primeiro episódio a gente já viu que já perdeu uma filha, já teve essa dor, que é a motivação que o cara usa em toda a série, né? Porque ele é desse jeito porque ele perdeu a filha dele. Ele é fechado, poucas pessoas que conseguiram se aproximar dele foi a Tess, e ele tinha um foco único que era também chegar no Tommy, né, no irmão dele, né? Então, para ele, poucas pessoas apenas importavam. E aí a gente vê que esse amor todo que ele tinha pela Sarah, né, o nome da filha dele, Sabe? né? Sarah. Foi para Ellie, que, como você bem falou, é uma espécie de filha aí. E é legal você colocar que a Ellie também, ela tava disposta meio que a morrer, né? Tipo assim, ela tava disposta a tentar fazer de tudo para conseguir, assim, Não conseguir é ajudar. porque ela não sabia, né? É, A mas Marlene fala isso pro Joe, né? é, Que eles levaram a Ellie lá para a sala de cirurgia e tal, não sei o que, mas não contaram para ela, que é justamente para ela não ter medo, para ela não. Então eles iam sedá-la e com o tchau. procedimento ela ia morrer, só que É, ela não ia sentir nada e tal. Então ela também não teve o poder de escolha. é. Então, assim, ela estava preparada, né, para fazer isso, só que os planos dela, como ela fala bem no episódio, porque o Joe, em determinado momento, falou: deixa tudo isso para lá, vamos, né, a gente volta lá para o acampamento, vamos viver Uhum. nossa vida e tal, né? E ela fala: não, chegou até aqui, eu quero ir até o fim e tal, não sei o que. Depois, né, que eu fizer isso, a gente vai para onde você quiser. Então, o plano dela também era esse, acho que ela não Sim. passava pela cabeça dela que fosse acontecer algo. E então, quando o Joe descobre que ela vai morrer com o procedimento, né? Aí o cara fica louco, aí alucina e fala: não, Não não vou perder vai, outra filha, né? É, não vou não perder vou. outra filha. E a Marlene, aí a gente começa, a gente vai saber da ligação da Marlene com a Ellie, que mostra no começo do episódio, que é uma cena bem forte, inclusive, Sim. que faz também uma homenagem ao jogo, porque usa a atriz que fez a captura de movimento e a voz da Ellie no jogo, Sim. né? Que é se eu não me engano, é a Ashley Johnson, que ela ela fez a captura de movimentos para o jogo lá em 2012, 2013, né? Quando lançou o jogo. E aí pegaram ela para ser a mãe da Ellie, né? E essa parte acho que não tem no jogo, se eu não me engano, não tem o começo do episódio no jogo, né? Que mostra ela Uhum. nascendo e tal. E, e aí ela, né, antes, no momento que ela tá dando a luz para Ellie, ela é mordida por um infectado. E aí ela corta o cordão umbilical antes ali e tal, faz um. Mas é claro que não deu tempo, né? Tipo, é muito rápido, né? O contágio e tal. E aí, talvez por isso que a Ellie desenvolveu essa Imunidade. imunidade com o vírus, porque é como eles falaram, o vírus entende que é um deles já. É. Ele não se manifesta, ele não faz nada. E aí ela cresceu com isso, sem, né, aparentemente sem nada, sem mudar nada no corpo dela, tudo. E aí ela pede para Marlene, né, ela fala: ó, cuida da minha filha, tal, não sei o que, ela, né,
cortei antes. Ali ela mentiu, porque ela cortou o cordão umbilical depois da mordida, isso fica bem evidente. Só que ela mente também pra Marlene, com medo que a Marlene fosse matar a filha. Ela, a mãe que dá a faca pra ela, fala assim, ó, você dá essa faca depois pra ela e tal. Então a Marlene explicando isso pro Joe pra dizer assim, ó, não é só você que tem sentimentos por ela, eu também tenho e muito maior que o seu, porque ela era filha da minha melhor amiga durante a vida inteira, tal, e eu prometi cuidar dela. Então imagina como tá sendo pra mim, né? Tipo, a salvação da humanidade é matar a pessoa que eu prometi proteger, né? Então fica esse dilema moral, e só que o Joe não quer nem saber, né? É. E A é Marlene, aquela coisa. Imagina, você, qualquer um aqui, entre salvar um ente querido teu ou 20 milhões, 1 bilhão de desconhecidos, cara, não sei. e o pior de tudo é que, igual a gente tinha conversado lá, o Peru que assistiu com a gente, né? O João Galera assistiu com a gente. O mundo já tinha se acostumado a viver com Cordyceps, né? Apesar de É, ter muito perigo, né? Ter sempre muito perigo, o Joe fala, pô, ainda tem gente se virando, entendeu? Tipo assim, o povo consegue se virar. Não é como se o apocalipse tivesse estourado agora há pouco e só tivesse essa cura e etc, né? aham, Então, pro Joe ficou mais ainda, a decisão dele pesou mais ainda para salvar a Ellie, porque tem essa questão, né? E a Marlene é uma personagem muito interessante porque ela funciona como o espelho do Joel. Ela é a pessoa disposta a sacrificar tudo pela causa. O Joel não. Ele tá se lixando, ele nunca ligou pra causa, pra nenhuma causa, nem da Fedra, nem dos vagalumes, de nada. Ele liga para as pessoas que ele gosta, para as pessoas que ele ama ali. E essa é a Ellie, né? E o Tommy também, que apareceu nos episódios lá. E é muito interessante porque a chacina do Joel vai trazer a raiva e a vingança dos vagalumes para a próxima temporada, que já está, exatamente. já está sendo produzida, vai começar a ser gravada, acho que no meio desse ano para o começo do ano que vem e tal. E vai demorar um pouco ainda para a segunda temporada chegar. A Bella Hansen acha que vai chegar no começo de 25. É. Ela tem essa data meio que na cabeça dela que, né, acompanhando gravação, pós-produção, etc. Ou seja, eles já estão emendando já. Para lançar em 25, ele já tem que começar a gravar pelo menos, acho que no final do ano. É. E o Pedro Pascal tá com a agenda lotada aí, porque o cara agora é o queridinho de Hollywood, entendeu? Ele faz Mandaloriano, ele faz o The Last of Us, então o Pedro Pascal tá com a agenda meio lotada aí, né? Só que, né? Joe então provocou uma fera aí, né? Porque ele vai sofrer as consequências dos seus atos, né? E o Yannis já falou para mim, eu já sei. Não sei se a gente conta aí pro pessoal ou não, né? Pessoal Não, que a às vezes. gente pode falar, porque a gente tá falando da primeira temporada, né? Já Uhum, avisamos que tem spoilers e tudo. Mas é que quando ele chega para resgatar a Ellen, ela já tá na mesa de cirurgia, já vai começar o procedimento, já tá anestesiada e vai começar o procedimento. Ele pega lá, tem o cirurgião que tá lá, né, na salinha com ela. Ele pega simplesmente e mata o cara. Simplesmente mata, que não tem essa de chega pra lá e tal. Não, ele mata o cara. Só que esse cara tem uma filha que é dos vagalumes, né? Que não aparece na série. E essa filha vai falar: tá, quem que matou meu pai? Foi o fulano. Então tá. E meio que a segunda temporada vai ser em torno disso, né? Da caça dessa personagem, que é a Abby, atrás do Joe e da Ellie, porque foram eles que mataram, né? Eles não, mas o Joe que matou o pai dela, e vai ficar essa caça por eles, né? Por vingança, simplesmente vingança. E aí a série promete bastante também, que é uma série muito boa. E se for igual ao jogo,
vai ficar muito dividido entre Ellie e Abby. Então a gente vai ter, eu acredito que muitos episódios com foco na Ellie e outros episódios com foco na Abby, porque a gente vai aprender a lidar com a motivação de cada uma. Qual é a motivação de cada uma delas? E ele faz aquela provocação do telespectador falar, tá, você concorda com quem? Né? Eles vão jogar meio que isso pra gente, dizer assim, ó, tá acontecendo isso e acontecendo isso. Né? São dois lados completamente opostos. E você tá no meio disso, você pende para qual lado? Então vai ter episódio que a gente vai dar razão para Ellie, vai ter episódio que a gente vai dar razão para Abby, porque no jogo é isso, no jogo você joga com as duas. Né? A parte 2 do The Last of Us, tem hora que você joga com a Abby, tem hora que você joga com a Ellie. Né? E vai fazendo essa conexão entre as duas. É uma história muito bonita, muito impactante, e mostra a evolução da Ellie como sobrevivente, né, como mulher. E cara, se for igual ao jogo, velho, a Abby é grande. A Abby é parruda, velho. Se for igual ao jogo, meu irmão, Corre, Joe. Corre. a bicha deita infectado na unha. Não tem erro, não. Isso aí. Por falar em infectado, né? Agora a gente podia falar então da temporada como um todo, só um adendo também, que o Joel não contou pra Ellie o que realmente aconteceu, né? Exato, é verdade. É. Quando ela questiona ele, ele diz que não, tinha várias outras pessoas iguais a você lá, eles vão dar um jeito e tal. E aí, mas por que eu tô sem as minhas roupas? Não, é que foi invadido o local lá, tivemos que sair correndo e tal, não sei o quê. Então ele Tá uma não conta mentirinha, né? nada pra ela. Não conta nada. Isso também vai ser muito impactante na segunda temporada. É. Porque a relação deles é baseada em confiança. Então, a partir do momento que há uma mentira em jogo, a coisa pode feder, como diria alguém. Principalmente quando você trata de tirar, você já falou bem, né? A Ellie não teve escolha, né? Os vagalumes não deram escolha pra ela. E o Joel também não deu escolha pra ela, né? O Joel simplesmente tomou aquela decisão pela Ellie, né? Então, vai ser bem Talvez por impactante. ela até se sacrificasse. Vai Sim, saber, né? né? Por ele, né? Talvez, pô, é o mundo que a figura paterna dela Também. vai viver, né? Então, Sim. e ela como uma criança que cresceu ali sobre a ditadura da Fedra, pode pesar ainda mais, né? Tipo assim, pô, tem É. outras crianças como eu, não quero que elas vivam desse jeito, né? Cara, mas é aquilo que a gente falou quando a gente assistiu. Duas coisas que dá merda em série: matar gente e mentir. O Joe fez tudo no Fez último tudo. episódio. Fez tudo. Fez de tudo. Mas é uma Fez tudo. cena. É cena bonita pra caramba, velho. Nossa. Nossa senhora, aquela cena. Assim, tirando o fato de ser a melhor adaptação de um jogo para série, enfim, para uma coisa cinematográfica, podemos dizer assim. Uhum. A história é boa, cara. A história é boa, é bem conduzida, é bem feita, né? A HBO dando a liberdade pro diretor, que é o mesmo do jogo, Isso. né? De fazer, ó, faça do jeito que você quer que seja, né? As mudanças que você pensa em fazer, que você já queria ter feito no jogo, pode fazer aqui, etc. Então assim, é uma série para quem gosta do jogo, para quem não gosta do jogo, Isso aí. vai mergulhar de cabeça e é sensacional. É. E é uma série que a gente vai discutir isso agora, mas muita gente, né, reclamando ali de que não é parecido, muitas coisas que são diferentes do jogo, né? Ah, por que mudaram isso, mudaram aquilo? E gente reclamando na internet, sendo que o criador da série é o criador do jogo, ou seja, o cara está mexendo na própria criação dele. Ele mais que ninguém conhece aquilo, né? Então as mudanças feitas por ele
são mudanças feitas. Você não pode falar assim, porque estragaram o jogo. Não, porque o jogo tá lá e é o jogo do cara. O cara fez, é a história que o cara fez, né? E tipo, as mudanças que ele fez pra série são muito, pelo menos as que eu sei, são muito válidas porque é outro formato, né? Que você tá contando uma história em outro formato, né? Você está contando uma história também para outro público, não outro público, mas uma outra geração, né? Porque o jogo saiu em 2012, né? 2012, 2013. 13. Já 10 anos se passaram, muita coisa mudou, né? Então, coisas que a gente. Imagina a gente escrevendo um livro, sei lá. A gente escreve um livro em 2000. E aí a gente tem a oportunidade de mudar essa história em 2022. Pô, você muda muita coisa, né? Então, A linguagem é diferente, as abordagens são diferentes. Sim. Então tem muita coisa que, inclusive, acho que na época ele já quis mudar algo, mas você mudar algo no jogo que envolve programação, envolve design, envolve muita coisa, né? Animação gráfica e tal. O cara fala, putz, eu podia ter feito assim, né? Agora já foi. E aí o cara vê, putz, ó, aquela mudança que eu queria ter feito no jogo, eu posso fazer agora. Isso aí. E aí faz, né? E também é aquela coisa, o mundo mudou muito em 10 anos. A tecnologia mudou muito em 10 anos. As pessoas mudaram muito em 10 anos, infelizmente. Né? Tipo, deu uma. Eu acho que deu uma caída boa na inteligência humana nos últimos anos, né? Então o cara também muda o pensamento e muda a forma da onde ele quer levar. O que ele quer mostrar com essa série, né? Sim. Então, um exemplo é o episódio 3, que é do Bill e do Frank. Eu ia falar isso. Que não tem no jogo, não tem nada daquilo, nada. Tem os dois, só que o Frank nem aparece no jogo. O Frank aparece depois, eles encontram o Frank morto, né, tipo enforcado dentro de uma casa, e aí o Bill fala, esse era o meu parceiro, tal, não sei o que, a gente brigou, não sei quantos anos, e ele saiu fora. E aí eles encontram o Bill lá, provavelmente tinha sido mordido e não queria se transformar. E aí ele se mata. E é a única coisa que tem no jogo. E aí você acha, né, jogando lá, você encontra cartas do Frank pro Bill, do Bill pro Frank, que, né, provam que era um amor, um romance dos dois. Só. Não tem mais nada. Né? Tem, para não dizer que não tem, tem uma cena que é idêntica ao jogo, que é a Ellie dentro do carro com o Joe, e ela acha uma revista gay. Né? Aí ela começa a folhar assim, só tem homem pelado, tal, não sei o que, aí o Joe fica todo assim, e ela joga a revista fora e tal, mas essa cena é idêntica ao jogo, porque isso tem mesmo no jogo. Que só porque tava dentro do carro do Bill e do Frank, vamos dizer assim, né? Eles pegam o carro do Bill para ir embora. E então essa é a única cena que é idêntica ao jogo. Sim. Mas de resto, o episódio inteiro, e esse episódio foi o que deu mais chiadeira, o que deu mais polêmico. Nossa, pra quê? Lacração e não sei o que, mano. Plantar batata, Pra você, pro pessoal. Vamos falar outra coisa, né, bicho? O pessoal tem que parar com essa mania, cara. Pro pessoal entender, você olha a história do Bill e do Frank no episódio, é puro Romeu e Julieta, velho. É o clássico mais clássico da história, entendeu? E aí, se fosse o Bill com uma mulher, né? A história deles, nossa, ninguém olha, não, pô, episódio lindo, episódio tal, não sei o que. Qual é o problema? Qual o problema? É isso que as pessoas não entendem. Que não tem problema, que é uma coisa normal. Isso aí. E é uma mudança feita pelo autor da série também, gente. É o autor do game. Ele não existe pessoa que conhece mais esses personagens do que ele que criou. Então, se ele fala que, pô, essa história é muito válida, mano, pra mim é um dos melhores episódios, assim, da bem série. Construído, bem feito. Tipo, a história é linda dos dois, sabe? Eu achei assim, nossa, muito bem dirigido, muito as expressões, as intrigas, as brigas dos dois e tal.
o carinho, o amor deles. Meu, é um episódio assim que é duro a gente falar especificamente dele, porque a gente tá, né, tipo, marcando algo que em outros tempos talvez a gente não precisasse fazer. Pois é. Pô, episódio legal, gostei, pai, não explicar o porquê daquilo ser tão bonito. Uhum. Mas é assim como o episódio também que mostra como a Ellie foi mordida. Sim. O flashback dela, né? Também o flashback dela, que, nossa, gerou também. Ah, não precisava. Porque quem não conhecia o jogo, né? Porque aquilo tem, acho que numa DLC do jogo. Não tem no jogo base, mas numa DLC você tem, você joga aquela parte lá. Que mostra ela sendo uma guria lésbica. Uhum. Ela é lésbica. De novo, qual o problema? Você entendeu? E ela tem esse amor pela amiga dela e tal, que talvez ela estivesse descobrindo naquele momento. Ou já sentia, mas não posso, tal, não sei o quê. E as duas se entregam ali e tal, vivem, né? A Alice eu acho que é mais Romeu e Julieta, né? Não que não É. pudesse ter aquele amor, mas porque deu uma cagada e elas vão morrer. Cagada monster. Cagada monster. E aí a decisão, né, da amiga dela de falar, não, vamos esperar e ficar louca juntas, né? Não vamos Isso. se Puta, matar. essa fala é maravilhosa, cara. Vamos ficar enlouquecer poeticamente, ou alguma coisa assim. Cara, Exato, exato. Então, isso que salva, né, na verdade, a Ellie, porque se ela, puta, fui mordida, vou me matar antes que dê merda. verdade. Então, aí, isso também, ela conta no último episódio também pro Joe, né, que é pesado pra caramba, que ela falou, você lembra quando eu falei que já tinha matado alguém? Então, eu e minha amiga, a gente foi mordida, e quando ela começou a se transformar e eu não, eu matei ela. Foda. Então, pensa no peso dessa guria para ter que fazer uma coisa dessa, né? Sim. Então, E eu acho essas duas histórias, né, juntamente com toda a parte da Fedra, o episódio que eles daquela doida lá com o irmão, né, sim, né, que ela conseguiu dominar a Fedra, eu acho que é Evelyn, algum o nome dela, Kathleen. Kathleen, a Kathleen, que a Kathleen consegue ali dominar, tirar a Fedra dali, né, e ela faz meio que uma ditadura pro lado dela, né, porque é uma pessoa que lutou contra a ditadura, mas também estava fazendo uma chacina por conta de vingança e tal. E não Então, seguiu a ideologia do irmão, que o irmão não queria nada disso. Ele era exatamente, o verdadeiro líder lá da comunidade, né? isso. E aí ela perdeu a cabeça. Sim. E aí você vê todas essas histórias, né, vinculadas ali naquele mundo e mostra como é, na verdade, sobre o que é a série The Last of Us, né? O nome já fala, né? Os últimos de nós. Então, são as relações humanas das últimas pessoas do planeta, né? Das últimas pessoas que existem ali. Como é que eles vão se relacionar depois em um cenário pós-apocalíptico, com um fungo tentando dominar a todo momento, né? Por exemplo, o episódio que o Tommy aparece, que fala do comunismo, eles estavam vivendo um comunismo, cara. Eles estavam vivendo numa sociedade comunista, entendeu? O tão pavoroso comunismo, né? Estava lá vivendo, Onde todo sobrevivendo. mundo ajuda todo mundo, onde, né, tipo, não falta Exatamente. nada para ninguém, tem casa para todo mundo, né? O próprio Tommy fica meio chocado ali em que ele tá É, vivendo, né? ele percebe sem querer que realmente é um comunismo. Foi. E falando em Tommy, eu achei que o Gabriel Luna fez um excelente trabalho. Uhum. Eu acho que todo o elenco da série foi muito bem. Só que depois eu fiquei pensando, rapaz, até pela semelhança física, né? Eu acho que um ator melhor para viver o Tommy teria sido Wagner Moura. Porque Excelente. eles têm, ele com o Pedro Pascal, além da amizade dos dois e tal, né? Fizeram Narcos junto e tal. Mas a semelhança física é maior. Sim. Eu acho que seria. Eu acho que seria uma boa oportunidade para o Wagner Moura, que está brilhando lá fora, está fazendo chover lá de trabalho, né? De Pô, séries, filmes.
Foi no Jimmy Fallon, né? Foi no Jimmy Fallon. Não, o cara é sensacional. Foi. E eu acho que ele merecia. Eu não sei se chegou a ter conversa ou não, se foi agenda, se não foi, eu não sei. Mas eu acho que cairia como uma luva, assim, o Wagner Moura como Tommy, né, na série, o irmão do Joe, porque a semelhança física deles já é bem proeminente, assim, e eles fazem uma dupla muito boa, assim, uma química muito boa. Se é para ter latino, né, porque eles transformam o Joe e o Tommy numa família latina, né, Uhum. que é diferente do jogo, então nenhum problema do Wagner Moura Sim. ter feito o É, papel, né? lembrando que o Gabriel Luna também é latino, né? Então, Gabriel Luna fez Agentes da Shield, ele foi o Motoqueiro Fantasma. Foi, o olha aí. motoqueiro, foi uma das encarnações do Motoqueiro Fantasma aí. Ele foi o Exterminador do Futuro no Destino Sombrio, né? Ele Foi. foi o Exterminador Malvado. Outro filme também que não precisava. Mas enfim, voltando aí então para The Last of Us, e a gente falando ali, o povo reclamou, tá? Outra coisa que as pessoas reclamaram muito, para mim, eu não senti tanta falta. Eu queria saber de você, meu querido Eu acho que eu já sei o que você Yannis, vai falar e vai. dos Manda, manda. infectados, os infectados, os Né? infectados, os tão temidos infectados que É, pouco apareceram na série, né? Isso é uma discussão que com você eu só comentei por cima quando eu tava aí, mas com a minha namorada, todo episódio que a gente assistia, eu falava, mas episódio legal, tudo, mas cadê a ameaça? Cadê, né? Tipo, mas a ameaça tá aqui, não, tem bandido, tem isso, tem aquilo. Tá, mas cadê o infectado? Né? Porque no jogo, você assim, você abre uma porta, tem um infectado. Abre outra, tem 10. Abre não sei o que, tem não sei o que. E é um jogo, ok, você tem que passar as fases e tal, tem que ter um grau de dificuldade. Mas qual o problema de você colocar nem que seja o som do infectado? Você não vai precisar maquiar um cara, você não vai precisar fazer CGI, você não vai precisar fazer nada. Eles estão passando por um beco escuro, por um túnel, por alguma coisa. Bota ali o som do. Como é que chama lá? Salvador. Do instalador. Bota o som do instalador lá. Bota, isso. Bota esse som, tipo, ao longe. Tipo, ó, está vindo aí. Porque isso vai gerar uma tensão maior em você. Né? Tem Uhum. muita coisa que eles pularam ali, até pelo ritmo da série e tal. Tinha coisas que eles podiam colocar esse confronto ou essa ameaça e eles simplesmente passaram o tempo e já era, já tá lá, já tá tudo bem. E podiam ter colocado. Né? Eu falei, no último episódio que eles estão chegando lá, bota uma ameaçazinha, tipo, putz, tudo a perder agora, meu Deus do céu, vai matar ele. E aí, né? Sei lá, tem uma horda, bota uma horda de infectados que eles têm que desviar para, né, pra não passar no meio, porque senão vai dar merda. Eu não sei, podiam ter feito mais ao longo dos episódios. Uhum. Eu não digo um episódio específico, acho que a série inteira ficou devendo, porque quando apareceram os infectados, foi show de bola, Foi. foi, né, o próprio episódio lá da Catherine, lá Aquele episódio é foda, velho. que tem que os bichos saem do chão ali, que mata tudo. Meu, aquilo lá é tesão, mas você sabe que você não vai ter em todo episódio uma Uhum. produção daquela. Mas um ou outro você pode pôr. Sim. Entendeu? Um bicho colado na parede, como teve nos outros episódios. É, sei lá, inventa alguma coisa, bota uma ameaça ali, uma e outra aqui. Porque isso eu senti falta. Isso eu senti Sim. falta de tensões. Eu sei que a série é drama, eu sei que a série conta a, a ligação dos dois, né? O foco da série é isso, é a ligação que vai surgir entre os dois, entre o Joe e a Ellie. Uhum. Só que no meio disso você tem uma ameaça real. Você tem os saqueadores, você tem os bandidos, você tem a Pastor. Fedra, os vagalumes, o pastor, pedófilo e canibal, né?
Por que combo que fizeram nesse cara, hein? Rapaz. Caramba, bicho, falaram, putz, o que nós temos de maldade? Pô, o cara é canibal, pô, legal, bota aí. Que mais? Ah, o cara pode ser um pedófilo. Porra, bota aí também. Faz aí, Pô, o faz o cara é que. mau caráter. Porra, bota aí também. Não, o cara é líder de uma Uma cultura, seita. uma Uma seita. seita, né? E, meu Deus do céu, cara. E que atuação foda do cara também. Foi. Né? Eu vi uma coisa que acho que o parceiro dele, o cara que ao lado, né, que era parceiro ali, O o ajudante ator. lá. Isso, o ajudante, o ator é o quem faz a captação de movimento do Joel nos No jogos. jogo. Isso. É isso Muito mesmo. legal. É muito bom. É A isso mesmo. Ele Marlene. fez. A Marlene, ela fez a própria captura, né? Uhum. Ela fez é a mesma do jogo, é a mesma atriz que fez o jogo. E ela tá de volta. E eu acho que foi isso mesmo. É, eu acho isso muito bacana, cara. Eu acho isso, sabe, pra honrar da onde a série veio, etc, né? É Mas, respeito, é homenagem, né? Eu acho que eles acertaram muito bem em trazer sim, os. Porque não daria para para Ashley Johnson fazer a Ellie, por causa da idade dela, e também não daria para o cara fazer o Joe por causa também da idade, também do jeito dele, sei lá, sim, do tipo dele, né? Não passaria toda. Quer dizer, também não sei isso, né? Isso não sei. Mas a Ashley não conseguiria fazer a Ellie. isso. Talvez o cara conseguisse até fazer o Joe, mas aí entra empresário, entra isso, quem que tá bombando no momento, vamos botar um cara É, lá aqui. E o Pedro Pascal foi perfeito. top, Perfeito. Ele é muito bom, cara. Sim, o top. talento dele, tipo, você vê até em Mandaloriano. O cara Sim. transmite através da voz. Cara, ele é muito bom mesmo. Quanto à questão dos infectados, eu já não senti tanta falta, né? Porque, eu não joguei o jogo, né? Mas, lógico, tinha umas horas, tem uns episódios que às vezes você sente o peso do tempo da série, né? Por exemplo, o episódio da própria Ellie, né? Do flashback da Ellie, você só vai realmente pegar para sentir a adrenalina e emoção quando você vê o infectado lá, você vê que tem um infectado no shopping e você fica, porra, que horas que esse bagulho vai aparecer? Porque Então, ele vai aparecer. mas te dá essa coisa, né? Sim, Que é sim, isso que eu falo, às vezes faltou e demora para ele aparecer depois. demora. Eu falo, não custa você botar isolado em algum lugar, aí depois, puta, mas não apareceu. Tá, não apareceu, mas você ficou com cagacinho o episódio inteiro, Eu não né? sei se foi uma decisão deles de querer se afastar um pouco até do que The Walking Dead foi, não sei, porque assim, para tentar ser uma série de zumbis, assim, série de Sim. apocalipse, né? Um pouco mais diferente, não sei qual que poderia ter A sido. minha teoria é que é assim, é uma série baseada em jogos. Uhum. O que deu certo até hoje nisso? Que Tem deu algum certo. exemplo que você fale, puta, tem um filme baseado em jogo que foi um tesão? Então, não sei, ultimamente não. Não teve. Você pega os filmes do Resident Evil, pelo amor de Deus. Tico e Teco. Cadê? Cara, tem que ver esse filme. Eu também. Eu Eu tenho que preciso ver. ver. Diz que todo mundo que viu diz que é divertidíssimo. Sim. Mas então, assim, a minha aposta é que a própria HBO chegou e falou assim: então, HBO Warner, né? Falou: então, filhão, nós temos isso aqui de dinheiro. Te vira. Não, mas eu preciso fazer. Não. Você não vai gastar mais nada. É isso aqui que você tem, porque ninguém gosta de certo jogo. Papapá. O meu jogo é bom. O jogo é bom, mas a gente não sabe como é que vai ser. Então, eu acho que era mais uma coisa incerta. Tipo, a gente não vai investir tanto nisso porque a gente não sabe se vai dar certo. Sim. Então, outro motivo para os caras capricharem no roteiro. Porque era muito fácil pegar lá e encher de infectado toda hora né? E pronto. O que mais? Não tem nada. Pega um cara e uma guria andando pelo país com um infectado correndo atrás. Então, eu acho que isso também ajudou com que eles focassem mais no roteiro, focassem mais na história.
assim, puta, a gente não vai ter dinheiro mesmo para fazer infectado, né? A gente tem, sei lá, dinheiro para fazer tanto infectado. Vamos distribuir isso nos episódios. Como? Ah, vai ter episódio que não vai ter nenhum. É. Vai ter episódio que, né, não vai rolar botar isso aí. A gente tem que contar certas coisas. Então, a minha aposta é que, devido ao grande sucesso que foi a série, para a segunda temporada isso mude. Uhum. Porque vai entrar mais grana, né? Pelo menos o cara vai falar assim: agora eu quero tanto para, né, pra gente fazer uma coisa mais bacana, mais recheada. O que o público reclamou geral? Puta, teve pouco infectado, pouca ameaça de infectado. Pô, então vamos botar um pouquinho mais. Não acho que eles têm que exagerar, não. Não acho que eles têm que socar infectado em todo episódio também. Tá? Não, mas com certeza eu acho que vai ser uma ameaça, que vai ser um tempero a mais para a segunda temporada. Porque a segunda temporada já vai ter uma ameaça bem, bem específica, que já vai tacar o terror ali. E realmente os infectados serão mais um aperitivo do que pode ser. E vai ser até legal para ver como que a Ellie vai lidar para escapar dos infectados em comparação com a Abby. A Abby é literalmente um tanque, meu irmão. Ela vai de peito aberto, você derruba no murro os caras. Entendeu? E a Ellie já não. A Ellie tem que ir mais esgueira, tem que ir mais, né, tipo, um stealth ali. E eu tô curioso para ver como é que vai ser essa distinção entre as duas e o embate final, é claro. Né? Isso aí. E aí, infelizmente, a gente vai ter que ver isso só em 2025, aí, segundo a Bella No Ramsey, mínimo. né? No No mínimo. mínimo. Mas que seja bem feito, né? Que demore tempo, que seja bem feito, tempo que for, seja bem feito. A HBO, ela tem o costume de fazer séries muito bem feitas, né? Dá-lhe aí o Game of Thrones, não tô falando do final, mas também tem aí Casa do Dragão, né? Que muita gente adorou assistir. Então, pra série de televisão, HBO, né? Tá acertando pra caramba, né? The Last of Us é só mais uma prova aí. E quem sabe não teremos outros jogos aí, né? Nas mãos de Dizem que o terceiro tá para acontecer, mas aí acho que eles querem pegar o gancho da série. Boa. É uma Então, boa. provavelmente, se vier um terceiro jogo, virá depois da segunda temporada. Eles podem estar, inclusive. Quer dizer, o jogo já, se fosse para lançar, acho que já teria algo em andamento. Uhum. Talvez eles queiram pegar, ver alguma mudança que eles estão fazendo para a segunda temporada, para implementar isso no jogo. Porque, cara, imagina, você faz uma segunda temporada diferente do que foi o jogo, né? Também um pouco diferente do que foi o jogo, e fala, então, o terceiro game é baseado na temporada, não no jogo 2, né? Ou algo assim. Sim. Então, você sobe venda de jogo, você sobe tipo, de espectador da série. Então, eles podem misturar esses elementos, né? Que eu Para se acho que seria bem retroalimentar, né? interessante. Porque uma coisa vai levar a outra. Vai puxar público que não jogava, vai querer jogar. Sim. Então é interesse da Sony também, porque é um jogo exclusivo de PlayStation, vai querer vender mais PlayStation. Uhum. Né? E talvez eles também estejam esperando vir a próxima geração de consoles, porque o PlayStation 5 já vai estar, vamos dizer assim, o final da vida útil dele em 2025, por aí talvez já estejam planejando lançar o PlayStation 6, talvez. Sim. E aí também eles já fazem o jogo para a nova plataforma, e aí já ajuda a vender mais ainda o console. É tudo business, é tudo amarrado. Amarradinho. Tudo business. É o que Tudo manda no final. amarradinho. No final de Exatamente. contas, é o money que manda, principalmente na cultura nerd, né? A gente sabe aí, experiência aí com Marvel, DC, com tudo. Quem manda é o money. Mas não aqui no Cofre Nerd. Aqui no Cofre Nerd, quem manda somos nós, mas Até também porque você. a gente não tem salário, então não é o money que manda aqui. Então... Fazer o quê? Por enquanto. Por enquanto, né?
Mas para a gente poder chegar nesse tão sonhado futuro em que o Cofre Nerd pode se retroalimentar também, eu peço mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal. Por favor, ativa o sininho, deixa o like aqui, beleza? O like é para você mostrar para o YouTube que você está gostando do nosso conteúdo, e o sininho é para você receber notificação quando conteúdos como esse, como os Zolas Podcast, for lançado, for aí distribuído pelo YouTube, pelo Spotify também. Siga a gente no Instagram, @CofreNerd também, tem sempre notícia muito legal. Saíram umas fotos de Coringa não, saiu umas fotos de Pinguim, da série do Pinguim, parece que vai estar bem bacana, no estilo meio Sopranos ali. Eu já achei a maquiagem do filme melhor que a da série, mas é minha opinião. Talvez seja ainda as fotos e tal. Acho que vai ter um acabamentozinho no final ali, né? Tem que fazer, né? Um digitalzinho, qualquer coisa ali, porque eu achei claro que o orçamento de filme é muito maior, né? Muito, muito maior. Mas o Colin Farrell fica irreconhecível. Ele fica irreconhecível. Impressionante. Nós temos outros episódios aqui, principalmente o último, né? Antes desse aqui do The Last of Us, nós falamos sobre os nossos Batmans preferidos. Então, aproveita aí se você tá ouvindo pelo Spotify ou se você tá ouvindo pelo YouTube, vai lá, dá um confere que tá muito legal. E aí, no final, a gente deixa, se você já sabia como seria o final da temporada de The Last of Us, deixa aí nos comentários, se você achar. Eu já sabia! Você já sabia, eu também, já sabia. Mas, você que tá ouvindo aí, coloca aí o que você também acha para a segunda temporada, como é que vai ser, beleza? Yannis, meu querido primo, muito obrigado por ter participado mais uma vez aqui, né? É nóis, garoto. É isso aí. Daqui a pouco, nós estamos gravando aqui numa quarta-feira à tarde, né? Daqui a pouco, quarta-feira à noite, estaremos juntos no Pão de Queijo para falar sobre um assunto que o Yannis adora. E lá, pessoal, tá certo que quando a gente lançar esse vídeo já vai ter sido a live e tudo, mas dá uma conferida na live depois, no arquivo que fica lá do Pão de Queijo, que eu tô prevendo tretas pesadas. No mínimo será 3 contra 2, pelo que eu tô sabendo. Pois tá? Eu acho. Então... Ou contra um. Eu acho que eu vou ficar sozinho nessa. Não, o tio Ali vai te ajudar lá. Eu até falei para ele que pode ser que apareça um personagem lá para pegar mais pesado ainda. Ele falou: faz o que você quiser, fica à vontade. Pedir pro diabo. Apertou a mão do diabo. Pode ser que o poderoso dê as caras por lá hoje, e aí, meu irmão, te prepare. Aí é o próprio advogado do diabo e não tem conversa com o cara. Não percam, dá uma chegada lá depois para conferir. Dá uma chegada, isso mesmo. E também não percam os próximos conteúdos do Cofre Nerd. O Zolas Podcast vai voltar com novos episódios também. Temos novos conteúdos vindos em formato de áudio, tá? Agora no Spotify nós estamos realmente como Cofre Nerd, beleza? Porque teremos outros quadros também. E quinta-feira nós temos sempre a nossa live aí, sempre tentando falar sobre assuntos polêmicos, assuntos do momento, beleza? Mamilos polêmicos, mas não são os Batmamilos. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fomos! Falou, galerinha!